E aí, rapaziada, tá começando mais um podcast 433, onde a gente vai falar muito sobre a final da Copa do Brasil, que vai rolar nessa quarta-feira, dia 11 de setembro de 2019. Vamos falar um pouquinho de eliminatórias da Copa, da Eurocopa, e também vamos falar sobre o Mano Menezes no Palmeiras. E bom, vamos começar primeiramente escalando aqui a galera do podcast de hoje. Tá aqui o meu amigo Douglas. Fala galera, tudo bom? Boa tarde, boa noite aí pra não sei que horário o pessoal tá escutando, mas tamo junto. Também está aqui o meu amigo Andrew. Fala, meus queridos, boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos juntos aí para mais um episódio do nosso podcast. É isso aí, então vamos começar falando da Copa do Brasil, que, como eu disse, vai acontecer nessa quarta-feira. Primeiro jogo em Curitiba, Atlético Paranaense e Internacional. Um confronto que não era tão esperado, né? A gente esperava um Grenal, principalmente aí pelo que aconteceu no primeiro jogo do Atlético com o Grêmio, né? E também, claro, a partida do Inter com o Cruzeiro, já que o Inter tinha vencido na casa do Cruzeiro e apenas administrou na volta, coisa que não aconteceu com o Grêmio, que foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Paranaense. Bom, começo falando com o meu amigo Douglas. Douglas, expectativa para esse Atlético e Inter? Bom, a expectativa desse Atlético e Inter é a diferença pro Atlético, né? Eu acho que, por exemplo, o Atlético ele passou por duas partidas de superação, uma contra o Flamengo e outra contra o Grêmio, que o time soube reverter a desvantagem que tinha. E eu acho que isso pode pesar um pouco pro Atlético, que joga primeiro em casa e depois vai ao Beira-Rio enfrentar o Inter. São dois times que têm uma força dentro de casa muito, são muito fortes dentro de casa, né? O Atlético no seu gramado sintético famoso e o Inter no Beira-Rio, onde fez bons jogos esse ano, contra o Palmeiras, contra o próprio Cruzeiro na Copa do Brasil, no jogo de volta. Então, é o confronto que para mim vai ser decidido com quem jogar melhor fora de casa. E eu acho que isso pode pesar um pouco pro Atlético, que vai decidir na casa do Inter. Caso o Inter faça um grande jogo amanhã, o que eu acho muito provável, pode dificultar um pouco o Atlético, mesmo sendo um grande time que superou, acho que surpreendeu a todos quando venceu o Grêmio e se classificou nos pênaltis, né? Muita gente já dava o Grêmio na final, o Inter talvez não, por enfrentar o Cruzeiro, mas aí foi revertido, o Atlético mostrou uma grande força, né? Se tu vê toda a campanha do Atlético, né, o Atlético também eliminou o Flamengo, né, e depois o Grêmio chega com uma moral muito grande, o Atlético que já ergueu taça aí no ano passado, que foi a Sul-Americana, e agora tem a oportunidade de levantar a Copa do Brasil, né, o que seria realmente espetacular para o que o Atlético Paranaense vem fazendo aí nos últimos tempos. E bom, agora eu dirijo a pergunta para o meu amigo Andrew. E você, Andrew, o que que você está esperando desse confronto? Então, acredito que estava todo mundo torcendo aí por um Grenal, mas pelos trabalhos, assim, acompanhando de fora, acho que é bacana essa final entre Inter e Atlético. Acho que são duas equipes que fazem trabalhos interessantes. O Odair acho que já está merecendo aí, quem sabe, um título, pelo menos merecia uma final. O Atlético também já não é de hoje, que já venceu um título e pode ganhar outro, então acho que a final é muito bacana. Acho que, para mim, assim, vendo de fora, é mais legal que um Grenal. Claro que o Grenal tem um peso enorme e tal pela rivalidade, mas acho que esse jogo entre Atlético e Inter vai ser mais interessante, até por esse poder dentro de casa de cada um deles, né? Vai ser quase que o jogo dentro de casa tem um peso de final única, assim, para cada um dos times, porque eles costumam fazer bons resultados em casa. O Inter na semifinal fez fora também. Então acredito que é bastante equilibrado aí, mas eu acho que por mais que na semifinal tenha dado uma reviravolta muito grande no segundo jogo, eu acho que essa final vai ser muito decidida nesse primeiro jogo em Curitiba, dependendo do resultado. Eu acho que já vai dar pra gente ter uma ideia bem boa de quem vai ser o campeão, porque acredito que no Beira-Rio vai pesar pro Inter. Então, o resultado que for em Curitiba, acredito que o time do Odair tem tudo para reverter na volta, e já vou dar aqui meu palpite. Eu acho que é um pouco favorito hoje, para mim, acho que dá Inter. É, essa então é a opinião do nosso amigo Andrew, e realmente, em tese, é vantagem para o Inter, né, é o favorito, mas o Atlético também não era o favorito nos seus últimos confrontos na Copa do Brasil,
mas foi eliminando seus adversários. Então, com certeza vamos ter um grande confronto, tanto amanhã, né, no caso, esse podcast está sendo gravado no dia 10, o jogo é no dia 11 às 21h30, quanto o jogo da outra semana que vai ser decidido no Beira-Rio, quem levantará a taça da Copa do Brasil. E bom, meus amigos, também tivemos aí, nessa semana, a estreia aí do Mano Menezes no comando do Palmeiras. E bom, ele que foi um treinador, digamos que um pouco, que não foi muito aprovado pelos torcedores do Palmeiras, né, principalmente por não fugir muito da característica que era o Filipão e principalmente por ele ter criado uma grande história com o Corinthians, né, que é o rival do Palmeiras. Ô Douglas, dá um teu parecer aí da situação do Mano, o que que tu achou do começo dele, do Palmeiras e sobre a contratação dele também? Assim, eu gosto bastante do Mano Menezes, não vou dizer um grande fã, porque eu acho que grande fã é demais, mas eu acho um trabalho dele muito bom, ele passou, por onde passou ele fez bons trabalhos, desde o Grêmio lá, que ele resgatou da Série B, depois passou pelo Corinthians, também na Série B, e fez grandes trabalhos, até chegar na seleção, onde ele foi um pouco injustiçado, ao meu ver, mas depois ele acabou assumindo o Cruzeiro, fez um trabalho irretocável no Cruzeiro até pelo menos os últimos meses, né? Onde ele foi bicampeão da Copa do Brasil, que não é para qualquer técnico, né? Poucos técnicos, eu acho que talvez só um ou dois tenham bicampeonatos assim com o mesmo time. E o Mano, ele acabou ficando com uma fama de retranqueiro, de que era um técnico do jogo feio, por causa dos últimos meses do Cruzeiro. Ele não é aquele técnico que, nossa, como ele gosta do ataque. Mas eu também discordo dessa aura que foi criada em torno dele de que trocar o Mano pelo Felipão, o Felipão pelo Mano, era mais do mesmo, né? Eu acho o Mano Menezes um grande técnico e também um grande gestor de grupo. Ele consegue montar times muito fortes. Eu acho que acho que foi uma grande contratação do Palmeiras, acho que foi acertada na minha opinião. Talvez não no momento certo, pode vir a dar certo, eu acho que vai dar certo o Mano Menezes no Palmeiras, mas eu acho que se a contratação fosse ao final do ano, com o tempo do Mano Menezes montar o seu elenco, eu acho que daria mais certo ainda. Agora, ele começou um trabalho muito pressionado, conseguiu a vitória já de virado, que não acontecia no Palmeiras, acho que desde o Roger, se eu não me engano. Então é um começo bom. Hoje ele já tem um jogo contra o Fluminense, que vai ser um grande teste pro time do Mano, mas eu acho que tem tudo para dar certo. O Mano é um grande técnico, faz grandes trabalhos e tem o elenco do Palmeiras que, apesar de ter suas irregularidades, eu achar um elenco muito mais numeroso do que talentoso, eu acho que tem tudo para dar certo o Mano Menezes no Palmeiras. Muito bem, também passo a palavra ao meu amigo Andrew, também compartilha da mesma opinião do amigo Douglas? Então, eu acho que ao contrário do Douglas, eu posso falar que sou fã sim do Mano Menezes. É um dos técnicos que eu mais gosto aí, até pela ligação com o Corinthians, enfim. Mas acredito que não sei se chega a ser uma escolha acertada, até pelo momento, que é de muita pressão. E acredito que a torcida de fato queria, até por ver o Flamengo, que hoje é, enfim, o rival competitivo do Palmeiras, com o técnico europeu, indo para frente, fazendo gols, a torcida queria algo diferente, queria um treinador estrangeiro, queria, quem sabe, alguém com uma ideia um pouco mais diferente do que está acostumada, mas acredito que o Mano Menezes é uma boa escolha para o que o Palmeiras quer, que é ser campeão, né? Então, a torcida quer ser campeão jogando bonito, como o Flamengo tem jogado, mas acredito que o Mano consegue ser campeão, o que acho que com o investimento que tem sido feito é mais importante até do que jogar bonito. E acho que, como o Douglas falou, o erro tem sido essa. Não é nem 8 nem 80, né? Acredito que criou-se uma imagem de que no Brasil ou você é um Sampaoli que vai para cima, amor ao balão lá que falam, ou você é o Filipão que só joga lateral, que dá bicuda para frente e deixa o centroavante resolver. Essa semana eu vi muita gente falando isso, que vai continuar o lateral na área no Palmeiras, que vai jogar com 4 volantes e um centroavante. E o Mano Menezes não é esse cara, ele é um cara bem diferente do Filipão, ok. Se a gente resumir defensivo ofensivo, ele é defensivo como o Filipão é defensivo.
mas as propostas são bem diferentes de marcação, sair jogando é bem diferente, a construção são mais passes trocados do que o Filipão, que gosta de uma ligação um pouco mais direta, e não falo só de lançamento, falo até de 2, 3 passes com ponto e chegar no ataque. O Mano Menezes trabalha um pouco mais a bola, nessa estreia já deu para ver um pouco isso, um time um pouco mais calmo com a bola, e acredito que o elenco do Palmeiras pede mais isso. O elenco do Palmeiras não é impossível de ser reativo, como estão falando. Nossa, como se o Palmeiras tivesse Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, que é um talento assim transbordando que a gente tem que jogar para cima. Eu acredito que é um time muito técnico, um time muito forte atrás ali, Felipe Melo, a zaga também pode ser um pouco melhor. Então acho que um futebol reativo bem aplicado e, claro, trabalhando mais a bola do que o Filipão fazia, que era meio que um deserto de ideias. Eu acho que o Mano Menezes tem um caminho muito bom a ser traçado aí, muito mais na próxima temporada do que nessa, né? Acredito que ele, com o poderio financeiro do Palmeiras, ele consegue montar uma equipe bastante competitiva e que se adapte um pouco mais ao formato de jogo dele. Mas o Mano Menezes já foi um cara de propor mais o jogo e acho que com essa cobrança que está sendo colocada em cima dele, ele é muito estudioso. Eu acho que pode ser que ele apresente algo um pouco diferente. Claro que não vai ser um Fernando Diniz, mas com certeza mais ofensivo e mais dominante no jogo do que era o Palmeiras e o Filipão, que, enfim, foi uma vergonha contra o Flamengo. E acho que o Mano Menezes ali não chegaria a tomar esse baile que foi. Assim, só voltando uma coisa que o Andrew falou ali no decorrer da fala dele, que foi a questão do técnico europeu, né? Eu também ouvi bastante gente do torcedor palmeirense falar que eu quero um técnico europeu, mas daí, ou estrangeiro que for, né? E daí falou muito-se no nome do Mourinho e do Galhardo, por exemplo. Daí, só que o Galhardo, pra sair hoje do River, meu Deus do céu, né? Tu vai ter que pagar Mas absurdos. O cara nessa, realmente. nessa conversa você já viu que é meio que a torcida tá. Só que é algo diferente, né? Porque reclamar de Sim, só Mano que é o Menezes nome. defensivo e querer o Porque, Mourinho, tipo, é complicado, né? sim, é isso que eu ia falar. Tu vai querer tirar o Galhardo do River. Praticamente impossível. O cara é o dono do time lá, como eu já disse, ou o Mourinho. Daí o Mourinho, tu reclamava do Filipão, que era super defensivo, e vai pegar, sei lá, talvez o técnico que revolucionou a defesa, que foi campeão se defendendo do Barcelona, que mostrou ao mundo como se defender do Barcelona, né? Então, é tipo, não tem. Eles só queriam um nome mesmo, só queria alguém que não falasse brasileiro, porque português podia ser, né? Mas não queriam alguém com sotaque brasileiro, digamos assim. Não estavam pensando apenas no diferente, como foi para outros times, né, e não estavam realmente analisando friamente, né. Mas enfim, vamos ver como é que vai continuar o trabalho do Mano Menezes no Palmeiras, o Palmeiras que apenas tem o Brasileirão aí para jogar até o final do ano, né, então vamos ver o que pode acontecer nesse sentido. E bom, a gente também tá tendo eliminatórias da Eurocopa, né, vários jogos aconteceram aí essa semana, estão acontecendo, e tivemos aqui, por exemplo, a derrota da Alemanha essa semana, até venceu esse segundo jogo que teve da data FIFA contra a seleção fraca da Irlanda do Norte, mas nada que lembrasse aquela atuação da Alemanha de alguns anos atrás, mais especificamente na Copa do Mundo de 2014. Começo perguntando para o amigo Douglas começar essa tese sobre a seleção da Alemanha, por que que ela decaiu tanto e não conseguiu mais mostrar aquele futebol de alguns anos atrás? Assim, eu tenho uma teoria que não sei se muitos vão concordar, se poucos vão concordar, mas é o que eu acho, né? Eu acho que as seleções dependem muito do seu campeonato, principalmente as europeias, dependem muito do seu campeonato nacional. A Alemanha, depois da Copa de 2014, muito se ouviu falar temos que imitar a Alemanha. Era matéria no Esporte Espetacular toda semana das categorias de base da Alemanha, de como ela aproveitava os jovens. Mas também tem a questão do entre safras, porque eu escuto muito pouco se falar disso. Por exemplo, o Brasil de 2002, que foi campeão, o Brasil de 2006, que foi uma continuidade daquela seleção para muita gente da minha idade ou um pouquinho mais, fala que talvez tenha sido a seleção mais talentosa dos últimos anos da seleção, que tinha tudo para ganhar e não ganhou porque só fez festa.
e também até um ciclo de 2010 ali, onde ainda a gente podia contar com o Kaká, o Adriano, se estivesse em grande fase, provavelmente seria um dos líderes dessa seleção, e eu acho que é isso um pouco que está acontecendo com a Alemanha. Ela perdeu talvez as suas referências técnicas maiores. A gente vê que na Copa de 2014 surgiu o Toni Kroos como um grande meio-campista, saiu da Copa de 2014 como, meu Deus, todo mundo, todo time quer ter um Toni Kroos no seu meio-campo. E a decadência dele, técnica, tanto no Real Madrid quanto na seleção, podem ter influenciado muito na Alemanha hoje, por exemplo. O Reus também é um nome que é um jogador que se contava muito com ele para também ajudar nessa transição da seleção alemã, até o próprio Götze, que em 2014 fez o gol do título. São jogadores que tecnicamente eles tinham que estar pegando o bastão da geração passada, a geração que foi campeã em 2014, segurar o tranco em 2018, o que não aconteceu, chegar em 2022 como os caras da seleção, para depois passar o bastão para a próxima geração, que, querendo ou não, agora vai ter que ser atravessada. Como foi com o Brasil? Em 2010, quantos brasileiros não pediam Paulo Henrique Ganso ou Neymar na seleção, só que eles ainda não estavam prontos, eram jogadores que recém tinham surgido, e a gente precisava justamente do Kaká, do Adriano, para passar o bastão para essa nova geração. Acho que a Alemanha está sofrendo muito disso, e também com a grande importação de talentos fora, de outras nacionalidades, né? Acho que isso está influenciando muito a seleção alemã. Não sei se o Andrew concorda comigo aí, não sei, tu também, José, não quer dar uma palavrinha aí? O que vocês acham? Então, eu acredito que de fato faltou talvez essa transição. Eu acho que eles apostaram muito em nomes, digamos, repetidos, assim, a Copa de 2014 para 2018. Muita gente continuou, Neuer, Hummels, Khedira, Kroos, Ozil, todos titulares nas duas Copas, enfim. E talvez já não tivessem esse nível e talvez merecessem já dar espaço para outros jogadores. Até nessa Euro já tem tido uma renovação um pouco melhor, assim, o elenco já tem nomes mais novos, mas aí eles acabam sendo empurrados, meio que obrigados, tá muito pressionado, o time tá ruim, a gente precisa colocar esses jovens. Nesse último jogo, depois de perder para a Holanda, o Joaquim Low até deu espaço para mais garotos, o Kai Havertz entrou, deu 2 assistências e tudo mais, meio que pedindo espaço, mas ainda começou o jogo com o Kroos, com o Reus, com os mesmos jogadores de 2, 3 temporadas atrás, e vai ter que acelerar esse processo, como você falou, né? Sobre a importação de talentos, na última temporada a Bundesliga teve 244 jogadores da Alemanha, né? Nessa temporada tem 177, então os alemães vão acabando perdendo espaço, né, para jogadores jovens que chegam no país, enfim, tem muitos austríacos, muitos franceses, e acaba que a Premier League passou por um período parecido de muitas contratações de fora, os nossos jovens não jogam, a gente não desenvolve uma próxima geração, né? A Premier League ainda tem esse problema, muita contratação de fora, mas tem vários, enfim, mecanismos para desenvolver jovens, o trabalho de base tem sido feito, e hoje é uma seleção que eu olho hoje para a seleção da Alemanha e penso na próxima Copa com menos esperança de bom resultado do que eu olho para a Inglaterra. A Inglaterra tem muito mais jogadores para se desenvolver que vão chegar prontos na Copa, enquanto a Alemanha, os principais nomes já vão chegar um pouco mais desgastados, e acho que os jovens vão ter que assumir ali o bastão, como você falou, numa fogueira já muito grande, sendo que a Inglaterra já foi para essa última Copa com um time novo, vai se preparando, enquanto a Alemanha foi para a última Copa com um time experiente e vai ter que lançar a garotada meio que tudo junto na próxima. Assim, acho que faltou de fato essa transição. Falando Muito um pouco bem. assim sobre. Então, Não, tá. só quero dar uma complementada assim no que o Andrew falou ali, na questão de nomes repetidos. Eu acho que, como ele mencionou, do próprio Neuer, né? Que não sei se vocês concordam, que é um jogador que teve o seu auge, acho que em 2014, onde todo mundo queria queria o Neuer no seu gol, né? Todo mundo falava, nossa, sai jogando que nem o Neuer, sai jogando com os pés que nem o Neuer. Mas hoje, para mim, ele já é inferior ao Ter Stegen, por exemplo, que é para mim, talvez seja um dos top 3 melhores goleiros do mundo. Talvez não, acho que é mesmo. E, por exemplo, na seleção, o Neuer continua sendo figura intocável, né? Ele continua ali, sempre sendo o goleiro da seleção. Acho que a renovação tem que começar por aí.
Às vezes tem nomes na seleção que se tornam intocáveis, mas essas pequenas mudanças podem gerar uma coisa melhor para o futuro da própria seleção, sabe? O Ter Stegen começar a assumir o gol, porque numa dessas o Neuer acabou tendo algumas lesões nos últimos anos, o Neuer acaba se machucando, e daí o Ter Stegen vai entrar numa fogueira, tudo bem, ele joga no Barcelona, é uma grande pressão, mas ele entrar numa fogueira de uma Copa do Mundo assim do nada, eu acho que é prejudicial ao próprio jogador para a imagem dele frente à seleção, né? É isso aí, eu acho que sobre o assunto, os meus 2 amigos aqui já falaram, bastante, só iria repetir o que eles falaram, então, realmente essa situação da Alemanha, vamos ver o que pode acontecer mais pra frente, né, mas uma situação um pouco, decepcionante, né. E bom, ainda falando um pouquinho sobre futebol internacional, ah, na próxima semana já começa a Champions League, né, e nós temos um confronto muito interessante que irá acontecer no próximo não essa quarta, a próxima, né, que é PSG e Real Madrid. E no episódio anterior, a gente ainda estava falando da novela Neymar, né, o Neymar continuou, no PSG, e também está acontecendo nesse momento a jogos da seleção brasileira, onde o Neymar, eh, fez, uma atuação aceitável, né, deu uma assistência e fez um gol. Passo para o meu amigo Douglas, dando essa salada toda que eu disse. E aí, o que você pode dizer um pouquinho sobre essa situação que foi desenrolada do Neymar e também começo aí da Liga dos Campeões? Assim, Neymar e PSG é muito difícil de falar. Não se sabe, eu acho que ele vai acabar jogando. Não sei se ele vai ser figura principal do time. Eu acho que ele tem. Todo mundo sabe que ele tem bola pra isso. O problema é a cabeça do Neymar, né? Mas assim, se o PSG tiver o melhor Neymar, muita gente replicou aquela coisa que foi dita do Ferguson com o Cristiano Ronaldo antes dele ir para o Real Madrid, que fica aqui mais um ano, joga o que tem para jogar e depois eu deixo de sair. Acho que como foi levado a negociação Neymar por parte tanto dele quanto do PSG, mas mais dele, desgastou demais a relação entre clube e jogador, né? Então vai ficar difícil de prever o que vai ser o PSG essa temporada, porque a gente não sabe se o Neymar joga, se o Neymar não joga, mas o fato é que o PSG tem um time bom, tem um grande time, tem ainda o Mbappé, Cavani, que são jogadores que podem decidir, mas não são o Neymar. O Mbappé, por mais estrela pro futuro estrela, futuro bola de ouro que ele possa ser, hoje em dia o Neymar, ele querendo ou não, ele é um pouco a mais ainda que o Mbappé, né? Tanto dentro de campo quanto o zagueiro vai olhar o Neymar com outros olhos. Então, para o PSG, se o Neymar jogar, é ótimo. Se o Neymar não jogar, tudo bem, não é o fim do mundo. Mas para esse confronto até da Liga dos Campeões é difícil de prever, porque a gente não sabe o que esperar desse Paris Saint-Germain, né? Acho que toda essa novela é prejudicial ao clube, mas é muito difícil de prever a Liga dos Campeões do Paris Saint-Germain, que é um time que busca tanto, né, esse título, fez investimentos querendo essa tão sonhada Liga dos Campeões, mas eu acho que não é esse ano que ela chega, né? Eu acho que o Leonardo aí vai ter que fazer um trabalhinho um pouco melhor na próxima janela, talvez limpar esse elenco aí, trazer gente que queira mesmo jogar no Paris Saint-Germain para ver se sai alguma coisa. Porque a gente tem o exemplo do Chelsea e do Manchester City também, que são clubes que receberam muito dinheiro. O Chelsea até conseguiu ganhar a Liga dos Campeões lá em 2012 com um time assim, formado por jogadores que queriam estar lá, né? O Manchester City, eu acho que hoje ele tá anos-luz à frente do Paris Saint-Germain na questão de tentar brigar pela Liga dos Campeões esse ano. Muito bem, essa foi a palavra do amigo Douglas. E dando a minha sobre o Neymar, cara, tipo assim, ele queria muito sair, mas já que ele não vai sair, não vai poder sair, e ou ele pode jogar
e assim, realmente jogar muito e se valorizar para sair no final dessa temporada, ou ele pode fazer o que ele estava fazendo, né, que era um corpo mole, não queria jogar e tal. Então, ele pode pensar como trazer como uma motivação, eu tenho que jogar muito para eu voltar a ser muito valorizado para algum clube que eu, por exemplo, o Barcelona ou até o Real Madrid, pague o valor que o PSG quer que seja pago, né. Então, talvez o Neymar puxe, com motivação para poder jogar muito nessa temporada, né. Então, e já tem uma bela motivação que é um jogo contra o Real Madrid. Então vamos ver o que que pode acontecer. A seleção falando da seleção Eu brasileira pode falar, ô Andrew. Ah, não, eu só ia reforçar que eu acho, eu sou um pouco mais dessa tua tese aí mesmo. Eu acho que a única alternativa para o Neymar agora é tratar esse período no PSG como uma corrida contra o tempo, assim. Se ele quisesse, quanto mais rápido ele quiser sair, mais ele vai ter que jogar bola, né? Ele tem que recuperar não só a imagem técnica dele, já que ele tem um levantamento que ele ficou mais tempo fora de ação do que o Bale, e a gente fala que o Bale é homem lesão, então ele tem que recuperar essa imagem de que ele é um jogador competitivo e que vale o investimento, e também de seriedade, né, de perfil, que time quer contar com o Neymar hoje com a personalidade dele, né? Então acredito que se ele tratar esse momento de birra, eu não vou jogar porque eu quero sair, aí ele vai jogar a carreira fora. Então acho que ele vai tratar isso meio como uma corrida contra o tempo, assim. Tem 6 meses agora até a próxima janela para ele jogar o máximo e convencer que ele ainda vale a pena. Então, pelo menos eu faria isso, né? Se ele não fizer, acho que ele vai estar cometendo um erro grande e vai jogar fora uma oportunidade aí bacana, porque o time do PSG, como o Douglas falou, tá bacana. Eu acho que nessa janela foi mais para esse caminho de não trouxe tantas estrelas, trouxe gente que quer jogar no PSG, gente que quer se provar um pouco mais. O Gueye do Everton, bom reforço, Sarabia, o próprio Icardi, acho que vai querer jogar muito essa Champions League. Então, acredito que o time está entrando nos trilhos. O Neymar não faz mais parte do projeto, acho que para a próxima temporada, para outra. Mas nessa ele ainda está ali. Acho que ninguém abre mão do Neymar e ele também não vai abrir mão dessa chance de jogar bola para, enfim, sair do PSG aí. Senão ele vai ficar até o fim do contrato e daqui a pouco tá correndo no gramado lá como o Sheik queria, em volta do gramado do Sub-20. Bom, então esse foi o podcast de hoje. Fica a expectativa aí dos jogos o jogo da Copa do Brasil, os jogos da seleção brasileira aí, começo da Champions League. Isso tudo a gente vai repercutir aí no próximo episódio, que a gente pede aí para você se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificações, seguir a gente aí nas redes sociais, entrar no nosso grupo do Facebook. E esse foi mais um podcast 433, porque aqui o jogo é ofensivo, né, meus amigos?